salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se gostamos profundo, oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Aleluia. Em 246. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração.
Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Aleluia. Irmão Ulisses fazendo oração nessa noite. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração
os irmãos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ver o irmão Faíde adorando o nome do Senhor Jesus. Está com a oportunidade nessa noite para adorar o nome do Senhor Jesus. Logo após, irmão Antônio Carlos está com a oportunidade. Aleluia. Irmão Antônio Carlos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Logo após, os varões estão com a oportunidade. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convidar a igreja para me ajudar a louvar o Senhor com o hino 171. Sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Com essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.
Os varões adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Logo após, a irmã Evalda está com a oportunidade. A sua. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Com Deus e no Senhor sempre Adora o nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Glória a Deus. Logo após o diácono Rosivaldo está com a oportunidade. Só os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, a tia Valda pediu para cantar o hino do domingo passado. Os irmãos que souberem, me ajudem. Errar, não quero mais pecar. Não quero mais errar. Não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és último e primeiro. Eu quero
Aleluia. Glória a Deus. Diácono Rosivaldo está com oportunidade nessa noite. Logo após, o grupo Shalom Adonai está com oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A quem você buscou por muitas vezes não lhe pôde ouvir. A quem você buscou por muitas vezes não lhe pôde entender. Em quem você buscava tudo, nem sequer um pouco pôde lhe fazer. Em quem acreditou até hoje nada resolveu. Esta tristeza ainda está no coração. Esta dor que te machuca ainda está em você. É como tempestade forte, como temporal. Você está sozinho pela contramão. Está andando errado sem a direção. Mas quero te falar de alguém que pode ouvir tua oração. Te tira desta situação, te mostra a saída. Ele tem a mão amiga e pode tirar toda a tristeza do teu olhar. É só chamar por ele que na mesma hora vem te socorrer. É só chamar Jesus que ele tem poder. É só chamar Jesus, pois ele é a saída. É só chamar o nome verdadeiro e usar a fé. É só dizer pra ele, conta a situação. Conta pra ele. É só chamar, é só buscar, é só pedir, acreditar e confiar neste nome. Mas quero te falar de alguém que pode ouvir tua oração. Te tira desta situação, te mostra a saída. Ele tem a mão amiga e pode tirar toda a tristeza do teu olhar. É só chamar por ele que na mesma hora vem socorrer. É só chamar seu nome que ele tem poder. É só chamar Jesus, pois ele é a saída. É só chamar o nome verdadeiro e usar a fé. É só dizer pra ele, conta a situação. Conta pra ele. É só chamar, é só buscar, é só pedir, acreditar e confiar neste nome. Neste nome. Neste nome. Amém. Glória a Deus, agradecemos a nossa oportunidade. Aleluia, irmã, com a oportunidade. Logo após, Diácono Fábio também está com a oportunidade para adorar o Senhor. Conjunto Shalom Adonai, salve os irmãos com a paz do Senhor.
lágrimas, olha em volta de você. Isaías testemunhas do que vai acontecer. Tudo que você viveu, amanhã você vai entender. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você precisa depender do Pai, você precisa confiar no Pai. É vitória, basta crer no Pai, deixa Ele trabalhar. E veja um milagre pela fé, Toque suas vestes pela fé, pela fé. deixa Deus transformar. Deus poderoso, tremendo, não perde batalha, peleja pro fim. Maravilhoso, não deixa o filho sozinho, guerreia por mim. Pai amoroso, me guarda, me salva, me livra, Ele cuida dos seus. Derruba de sangue, de Assim é o meu Deus. Enxugue as suas lágrimas, olha em volta de você. Isaías testemunhas do que vai acontecer. Tudo que você viveu, amanhã você vai entender. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Precisa depender do Pai, você precisa confiar no Pai. É vitória, basta crer no Pai, deixa Ele trabalhar. E veja um milagre pela fé, Envolve suas vestes pela fé, pela fé. deixa Deus transformar. Deus poderoso, tremendo, não perde batalha, peleja pro fim. Maravilhoso, não deixa o filho sozinho, guerreia por mim. Pai amoroso, me guarda, me salva, me livra, Ele cuida dos seus. Assim é o meu Deus. Deus poderoso, tremendo, não perde batalha, peleja pro fim. Maravilhoso, não deixa o filho sozinho, guerreia por mim. Pai amoroso, me guarda, me salva, me livra, Ele cuida dos seus. Assim é o meu Deus. Assim é o meu Deus. Assim é o meu Deus. Deus tem a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Iago Fábio com a oportunidade, logo após o jovem está com a oportunidade para adorar o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queria chamar os irmãos para a gente estar louvando o hino da harpa de número 200.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O jovem adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Logo após, a irmã Evalda, esposa do Deita, com oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Em um lindo coral, eu vou pro céu, lindo céu. Ela que eu vou morar, ela que eu vou cantar em um lindo coral. Da fé, eu vou saltar muralhas em nome de Jesus. Eu vou gritar mais alto que a multidão que quer calar a minha voz. Eu vou matar leão, eu vou rasgar o urso, não quero nem saber. Eu vou pra cima, vou conquistar o céu, o grande Emanuel, sentar à mesa do Cordeiro e cear com meus irmãos. Isaac, também João, pisarei e andarei um de outro. Eu sei que lá no céu há um lindo tesouro.
em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Evalda com oportunidade, logo após Tayan, adorando o nome do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscai então. Pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Tayan adorando o nome do Senhor Jesus. Neste hino, quer pedir os obreiros para colher as ofertas nessa noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu hoje não estou nem muito bem, mas eu quero te dizer uma coisa: tem gente que vive como num teatro. Muitas vezes a vida está toda desandada, mas a gente tem que fazer o quê? Sorrir. Mas deixa eu te falar uma coisa hoje: Jesus te convida a fechar o teatro. Jesus te convida a ter uma vida plena. Jesus te convida, então fecha o teatro.
Jesus te convida a ser feliz por inteiro. Amém? Quantas vezes eu tentei resolver os meus problemas, escolhi meu próprio tema, fiz a minha encenação, assumi o meu disfarce, um sorriso de mentiras. Preparei a minha trilha, fantasia e nada mais. E no palco da ilusão, quantas vezes eu chorei, quase me desesperei, por não ver uma saída. Mas Jesus entrou no ato, logo tudo foi mudado. Fim de peça, baixou o pano e o teatro foi fechado. Agora sim eu sou feliz, já não sofro mais carência. Meu papel hoje é real, foi-se embora todo o mal. Eu não vivo de aparências, faço parte desse texto que Deus mesmo escreveu. Eu carrego a minha cruz, sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. Aleluia! Quantas vezes eu tentei resolver os meus problemas, escolhi meu próprio tema, fiz a minha encenação. Você assumiu o seu disfarce, com um sorriso de mentira, preparou a sua trilha, fantasia e nada mais. E no palco da ilusão, quantas vezes eu chorei, quase me desesperei, por não ver uma saída. Mas Jesus entrou no ato, logo tudo foi mudado. Fim de peça, baixou o pano e o teatro foi fechado. Agora sim eu sou feliz, já não sofro mais carência. Meu papel hoje é real, foi-se embora todo mal. Já não vivo de aparências, faço parte desse texto que Deus mesmo escreveu. Eu carrego a minha cruz, sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. Eu carrego a minha cruz, sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. É Jesus. Agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Diácono Vanderlei fazendo a oração.
Passando o trabalho, o pastor trazer a palavra nessa noite. A paz do Senhor para os irmãos, estão na presença do nosso Deus, né? A nossa igreja, eu creio que por perto aqui, talvez ganhe até da Assembleia de Deus, na paz do louvor do hino da harpa. Poucas assembleias estão fazendo hoje, mas nós louvamos o nome do Senhor, e é cada mensagem, cada palavra, escola dominical. Meu amado, você vai trabalhar, coloca a mão no ombro do pastor e ajuda a orar comigo, toda a igreja orando comigo. Aleluia, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, este culto foi para o Senhor, Pai. O Senhor é digno de honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração. Cada dia mais nós dedicados à Tua presença, Te buscando mais, Te amando mais, cada vez mais e mais, amando o Senhor, guardando os Seus mandamentos, guardando a Tua palavra. Agora nosso bispo vai estar pregando a Tua santa palavra. Use na beleza da Tua santidade, como Tu queres. É Espírito Santo de poder que está dentro de nós, aleluia. Cada palavra que o pastor for pregar vai ser na direção do Espírito Santo. Assim eu oro minha oração no nome de Jesus. Aleluias. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa de Deus, né? Não existe nada melhor do que estar neste lugar. Então, isso nos faz feliz, nos faz alegre, né? Nos faz sentirmos completos, porque estamos na presença de um Deus inerrante, de um Deus fiel, de um Deus que tudo sabe, que tudo faz, que tudo pode. É um Deus que nós podemos confiar. Não há dúvida. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que nós louvamos esse Deus. Mas eu quero convidar os irmãos a adorar a Deus comigo com um louvor bastante conhecido, bem antigo. Mas vamos adorar a Deus junto comigo. Eu queria saber. Saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o
Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimento, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram, mas por dentro estavam meus pecados. Aleluias. Essa é a tonalidade que eu cantava. Amém? Essa é a tonalidade que eu cantava. Hoje eu já não consigo mais, né? Meio rouco, e você começa a cantar, ainda dificulta mais, mas ainda bem que os irmãos adoram a Deus, né? Por isso é que eu adoro esse Deus, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não fazemos encenação, nós adoramos ao Senhor, oferecemos a Ele um culto de louvor, um culto de adoração. E eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 19. É um assunto bastante conhecido, mas nesse texto nós conseguimos identificar a diferença da religião e o poder de Deus. Capítulo 9, versículo 19. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 19
até o 25. Todos encontraram, amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor: perguntaram-lhe: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê ou quem lhe abriu os olhos não o sabemos. Tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Versículo 25 diz: respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto traz um contraste entre a religião e o poder de Deus, entre a religiosidade, a tradição e o agir do Senhor na vida do ser humano. Mas por que esse contraste? A Bíblia diz que esse homem que era cego estava sendo interrogado. Por quê? Porque Jesus havia restaurado a sua visão. E isso aconteceu num dia de sábado. A tradição dizia que eles deveriam guardar o sábado, deveriam se reservar, não trabalhar durante o dia de sábado. Era lei e não devia trabalhar, o sábado deveria ser guardado. E a tradição mantinha-se, o costume de guardar o sábado, não podia trabalhar. Mas Jesus chega quebrando o protocolo e começa a realizar a obra para a qual ele foi designado. E neste evento, neste acontecimento, Jesus ia passando, vê um homem cego e ele então decide curar este cego. Jesus não precisava pedir licença para os judeus, não precisava bater continência. Por quê? Porque ele estava acima da religiosidade, ele estava acima das tradições, e ele não precisava pedir a opinião dos judeus, dos fariseus, dos homens que atuavam, que lideravam, que eram responsáveis pelas tradições, mas ele simplesmente decide e faz. E diz a Bíblia que ele aproxima desse homem, cospe no chão, faz um lodo, unta os olhos do cego e manda ele lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. E agora este homem vai, lava os olhos e começa a ver. Os vizinhos começam a olhar este homem, e alguns diziam: não é este que mendigavam? Olha a situação do homem, cego, mendigando, pedindo ajuda, precisava de alguém lhe dar sustento, porque ele não tinha como trabalhar, porque era cego desde que nasceu. E os vizinhos diziam: é ele que estava a mendigar. Outros diziam: parece-se com ele. E levaram então este homem aos fariseus. E os fariseus lhe interrogaram,
E ele disse: sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. O homem chamado Jesus untou os meus olhos, mandou que lavasse no tanque de Siloé, e eu saí vendo. Os fariseus religiosos tradicionais chegam a uma conclusão: este homem não é de Deus, não guarda o sábado. Olha o que eles estavam questionando. A religiosidade prefere ver alguém escravizado. A religiosidade prefere ver alguém dependente ou mendigando do que ver alguém são, em perfeita saúde. E eles disseram: esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. E foram aos pais deste homem que havia sido curado, para ter certeza de que era eles, que este era o homem cego, que mendigava, que pedia esmola. E o texto que nós lemos diz que os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho. Sabemos que este é o nosso filho, mas quem abriu os seus olhos, nós não sabemos. Mas o rapaz já havia dito: o homem chamado Jesus foi quem abriu os meus olhos. Mas eles temiam, os judeus, que já tinham dito que se alguém confessasse a Jesus, seria expulso da sinagoga. E eles temiam, porque sabiam que a religiosidade matava. Eles sabiam que as tradições expunham ao escárnio. Sabia que os costumes e que os preceitos eram tão valorizados que as pessoas deixavam de ter valor diante de tudo isso. O que nós vemos nesse contraste é que Jesus não valorizou a tradição, não valorizou a religiosidade. Jesus valorizou o ser humano. Jesus deu valor ao homem, reconheceu o valor no homem e não nas tradições e na religiosidade. Ainda hoje existem muitas pessoas valorizando as tradições e a religiosidade e desprezando o homem, criatura de Deus, feitura do Senhor, desprezado por causa da religião. Não é reconhecido por causa da religião, não é considerado por causa da religião. Jesus não se importou com o que os judeus pensavam, ou com o que os fariseus diziam. Jesus simplesmente veio para resgatar o homem. Ele não veio para seguir os rudimentos, ele veio para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, quando nos deparamos com um texto como esse, nós percebemos que às vezes nós deixamos de fazer a vontade daquele que nos chamou pelo seu decreto, que nós deixamos de fazer a vontade daquele que nos ofereceu graça, que nos deu vida e vida em abundância, muitas vezes por causa das tradições e da religiosidade. Quando nós vemos alguém, às vezes com uma visão diferente, com um pensamento diferente, ao invés de nós chegarmos a uma conclusão, a buscar entendimento da palavra de Deus e chegarmos ao consenso, às vezes posicionamos a julgar e a condenar a atitude ou a opinião. Era isso que os fariseus faziam. Era isso que os judeus estavam fazendo. Este homem não é de Deus.
Este homem é pecador. E agora eles, interrogando o pai deste homem, ele responde que ele tinha idade para responder por si. Ele era maior de idade, não tinha necessidade de que os pais respondessem por eles, mas eles responderam desta forma, temendo o que podia lhes acontecer. Mas aquele homem que havia sido curado, aquele homem que havia passado a enxergar, ele não estava preocupado com o que pensavam os judeus, não estava preocupado com as ameaças deles. Ele simplesmente estava manifestando uma convicção, uma certeza, aquela que eu e você precisamos carregar em nosso coração. Porque muitas vezes nos deparamos com perguntas, nos deparamos com contestamento, nos deparamos com situações em que eles querem identificar se verdadeiramente Deus faz ou não. Mas aquele homem não queria saber do que eles pensavam, não estava preocupado em ser contestado por eles, não estava preocupado em ser expulso por eles, não estava, porque onde Jesus atua, surge convicção. Onde Jesus entra, no cenário que Jesus entra, a mentalidade é mudada, a visão é restaurada, o pensamento é mudado e o destino com certeza é certo. Não importa com confronto, não importa com as afrontas, não importa com o pessimismo de alguém, mas simplesmente defende aquele que tem todo o poder. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar apta como este homem, não se importar com confronto, não se importar com contestamento. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o mundo se acha poderoso e acha que é capaz de calar o povo chamado povo de Deus, que é capaz de amedrontar o povo que Deus escolheu, a igreja que Deus levantou para fazer grande o seu reino na face da terra. E eles afrontam, e eles criticam, e eles fazem apontamento, mas quando nós temos certeza do Deus que encontrou conosco um dia, do Deus que nos escolheu, do Deus que nos ofereceu vida e salvação, não nos importamos com o que o mundo pensa, não nos importamos com o que o mundo diz, não seguimos seus passos, não devemos obediência ao mundo, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o Espírito que em nós habita, diz a Bíblia, é maior do que o que habita no mundo. Quando a igreja tem esta convicção, ela não se importa com o que pensam ou dizem, simplesmente ela defende o nome daquele que tem todo o poder, não importa onde, não importa quando. O que nós temos e devemos querer em todo tempo é defender aquele que nos fez de novo, aquele que nos redimiu da nossa maneira de viver, aquele que nos restaurou, aquele que nos tirou de debaixo da condenação e nos deu direito de céu. Não importa se o mundo acredita ou não, não importa se o mundo abraça ou não, não importa se a família concorda ou não, não importa se os governantes estão de acordo. A igreja de Cristo precisa alçar a voz e dizer o quanto esse Deus é maravilhoso e digno
de honra e de adoração. Hoje, tem muitos crentes com medo de pregar a palavra de Deus como convém, de expressar a verdade. Por quê? Por causa dos levantes, porque os governantes não estão aceitando, porque as autoridades estão contra. Se Jesus está a favor, não importa. Para aquele homem nada importava, a opinião dos judeus para ele não contava. O que contava é o que ele estava desfrutando naquele momento. E quando eles disseram: dá glória a Deus, porque esse homem é pecador, ele responde: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Não importa se vocês acham que ele era pecador, não importa o que vocês pensam a respeito do Senhor, o que importa é que ele restaurou a minha visão. Eu era cego e agora eu vejo. Assim éramos nós, cegos, iludidos, vivendo no engano, preceitos de homens, tradições, vivendo ao contrário da vontade de Deus. Mas Deus nos resgatou, aleluias, com mãos fortes. Mas Deus restaurou a nossa vida, nos tirou de debaixo do pecado, rasgou a cédula que nos condenava e nos deu direito de céu, nos salvou. Não importa se para o mundo ele é só mais um, para nós ele é o único. Não importa se para o mundo ele é alguém que fez grandes coisas, para nós ele é o nosso tudo. Não existe outro além dele. Como diz a palavra de Deus, antes dele nunca houve e depois dele não haverá. Ele é Deus eternamente, e é esse o Deus que nos escolheu, e é o nome desse Deus que nós devemos defender, sem se importar com o que o homem pensa, com o que as autoridades dizem, com o que os espíritos malignos, usando pessoas que estão debaixo da sua autoridade, dizem. Eles podem falar muita coisa ao contrário daquele que nós defendemos. Não importa, uma coisa é certa: o Espírito de Deus habita em nós. Somos a igreja a qual Jesus disse: a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Precisamos nos encorajar. Por quê? E com quê? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é poder, que ela é vida, e é esta palavra que nos encoraja, que nos dá determinação. É essa palavra que guia os nossos passos. Só vamos deixar de ter coragem de anunciar esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem, no dia em que nós deixarmos de acreditar no Deus que nos salvou, no dia em que nós deixarmos de acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, no dia em que deixarmos de acreditar que Ele é quem nos guarda. Enquanto lembrarmos que o decreto do rei era lançar quem não adorasse ou se prostrasse diante da sua imagem, fosse lançado na fornalha,
mas o Deus de Israel estava lá para defender aqueles que defenderam o seu nome. Enquanto a igreja lembrar que o Deus de Daniel esteve na cova dos leões para não permitir que ele fosse atingido, não vai abaixar a cabeça, porque sabe que o mesmo Deus está presente todos os dias. Ele não nos deixou só, diz a Bíblia: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há razão para nos calar, não há razão para temer, não há razão para ficar preocupado. Nós só temos que ter em nosso coração, em nossa mente, uma preocupação: eu quero adentrar os céus, e quando ali chegar, eu quero adorar esse Deus único e Senhor de todo o universo. Essa deve ser a nossa preocupação. É a preocupação de fazer a vontade de Deus. É a preocupação de estarmos prontos, porque Jesus virá buscar o seu povo. E a Bíblia diz que Ele breve virá e não tardará. Ele disse para as igrejas do Apocalipse: eis que cedo vem. Às vezes nós nos preocupamos mais com as coisas que ouvimos, com aquilo que dizem, com aquilo que fazem, com o que o mundo faz. Tem muitos crentes dando ouvido às questões loucas. Tem muitos crentes dando ouvido aos escárnios e aos deboches. A Bíblia diz que Jesus desprezou a afronta. Sabe por que razão? Pela glória que lhe estava proposta. Eu não tenho que preocupar com as afrontas do mundo. Eu tenho que me preocupar com a minha vida em santificação. Eu não tenho que preocupar com o que o mundo faz ou deixa de fazer. Eu tenho que preocupar com o que eu faço como igreja de Cristo, como cidadão dos céus. Isso eu preciso preocupar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou chegar diante do justo juiz. Eu vou chegar diante daquele que me restaurou, daquele que hoje advoga minhas causas. Eu tenho certeza que eu não vou precisar me levantar, não vou precisar buscar autoridades corruptas desse mundo para me defender como cristão. Eu tenho a minha defesa, o meu advogado é fiel e tem todo o poder. Não preciso recorrer à justiça, não preciso recorrer ao homem, eu preciso recorrer aos céus. Porque enquanto a igreja estiver preocupada com a afronta, ela não está preocupada em estar aos pés de Cristo. E no dia em que a igreja decidir a se colocar diante do Senhor, a estar como Maria, ouvindo a palavra do Senhor, escolhendo a melhor parte, colocar a boca no pó, o juízo de Deus virá. Ele vai chegar, e se você achar que ele está demorando, não preocupa, porque vai chegar o momento. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E nesse tempo, a igreja será restaurada, estará com o Senhor para todo sempre. Mas a Bíblia diz que cada um receberá a sua sentença. E para aqueles que não estiverem em Cristo, a Bíblia diz que os aguarda o desprezo eterno, perdição eterna, sofrimento eterno. Eu não preciso preocupar com a alegria deles hoje. Jesus disse: no momento vocês choram,
e eles riem. É como a mulher que está para dar à luz. Enquanto ela está tendo contrações, dores fortes, ela está sofrendo, ela está chorando, mas depois que toma o menino nos braços, ela se alegra e esquece das dores anteriores, pela alegria de tomar o varão nos braços. A igreja do Senhor Jesus precisa atentar para a palavra de Deus, para o ensinamento do Senhor Jesus, e está certo de que Jesus nunca prometeu mar de rosa nessa vida, nem disse que estaríamos sorrindo em todo o tempo, mas Ele disse: no mundo tereis aflições. Tudo isso faz parte das aflições desses dias, mas virá um dia em que a igreja estará cantando e o mundo estará chorando, lamentando. Por quê? Porque desprezaram a Cristo. Para eles estavam no auge, e a igreja estava sofrendo, sendo escarnecida, mas para a igreja, ela está na presença do Todo-Poderoso, engrandecendo o nome de quem é digno de ser grande. Mas a igreja estará triunfando para todo sempre. A igreja estará na presença do Senhor para todo sempre. Enquanto a Bíblia diz que o desprezo eterno aguarda aqueles que desprezam a Cristo. Mas para mim e para você, a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra, onde estaremos para todo sempre, adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que eu e você possamos viver esta convicção, como aquele homem. Se era pecador, eu não sei. Eu não estou preocupado com o que vocês pensam, não estou preocupado com o que vocês dizem, não estou preocupado se vocês vão me expulsar ou não da sinagoga. Eu tenho uma convicção: eu era cego e Ele restaurou a minha visão. Ele restaurou a nossa visão, para que pudéssemos estar aqui hoje, adorando e exaltando o seu santo nome, e estaremos para sempre. O culto de hoje vai continuar no céu, a adoração de hoje vai continuar no céu. Mas eu não vim preparado para adorar hoje. Perdeu o seu tempo, deveria estar aqui hoje adorando, porque essa adoração vai continuar. A Bíblia diz que o dia que cessar na terra, vai continuar no céu. Amém? Que nós possamos abraçar a palavra de Deus e não ser intimidado por nada e por ninguém, mas que todo o escárnio, que toda injúria, que tudo aquilo que dizem, que tudo aquilo que fazem, sirvam para alavancar a nossa fé, para despertar dentro de nós a cada dia a convicção que deve estar sempre presente em nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Nós estamos chegando ao término de nosso culto e queremos agradecer a todos em nome do Senhor Jesus. Irmã Solange, que está conosco mais uma vez, que Deus continue abençoando e que a senhora possa estar sempre conosco. Vai ser sempre um prazer tê-la conosco, para juntos engrandecer o nome do Senhor. E a cada um dos irmãos, nosso desejo
é estarmos aqui, adorando a Ele, até que Ele venha. Amém? Nós vamos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Amanhã, segunda-feira, estaremos em Pádua. Terça-feira é oração aqui na igreja, às 7h30. Quarta-feira é a oração das irmãs, às 3h da tarde. Quinta-feira é o nosso culto de louvor e adoração aqui na igreja. Ontem eu falei sobre os irmãos concordarem, né? Sobre o nosso culto de sexta-feira. Ao invés de fazermos na sexta em Bom Sucesso, nós temos um pedido de culto para dia 28, no sábado, lá no Santo Cristo. Os irmãos concordam da gente não estar em Bom Sucesso na sexta e fazer o culto no sábado, lá no Santo Cristo? Amém? Os irmãos concordam com isso, irmãos? Infelizmente, irmãos, os irmãos não